Shalom, homens de honra. Atualizando o dia de ontem. 6 de julho. Vamos lá. Governando a mudança ao redor. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos para o versículo do dia 6 ontem, atualizando, hein? Vocês edificarão as antigas ruínas e restaurarão os lugares destruídos de antes. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Isaías 61, verso 4 a 7. Diz assim para nós, a explicação desse versículo, de Isaías 61, verso 4 a 7. No versículo 4, ele fala assim: E edificarão os lugares antigamente assolados. Deus levanta pessoas restauradas para reconstruir o que foi destruído. Quem governa a mudança não apenas vê os problemas, mas se torna instrumento de restauração na família, na igreja e na sociedade. Olha lá. Então Deus faz o que conosco? Ele nos reconstrói. Amém? Ele reconstrói o quê? Para nós reconstruirmos o quê? Restaurar o quê? A nossa família, a igreja e a sociedade ao nosso redor. No verso 5 ele fala assim: e os estranhos estarão e apacentarão os vossos rebanhos. Quando Deus estabelece um novo tempo, Ele envia ajuda e abre portas inesperadas. Governar a mudança também é aprender a confiar que Deus levantará pessoas para cooperar com sua obra. Olha lá, Ele está levantando eu e você para cooperar no quê? Na obra dele, que Ele tem para mim e para você. Verso 6 do versículo de Isaías 61, verso 4 a 7. Diz assim: Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Esse pedacinho significa o que para nós? A verdadeira transformação começa quando entendemos nossa identidade. Entendemos nossa identidade com quem? Com o nosso Pai. Deus nos chama para viver como sacerdotes, representando o seu reino como santidade, autoridade e serviço aonde estivermos. Olha lá, temos que servir com excelência, aonde nós formos servir, seja na nossa casa, seja na igreja, seja onde for. No nosso trabalho, temos que fazer as coisas com excelência, porque nós somos sacerdotes. E estamos servindo a quem? O reino dele. O reino é dele. Toda a honra e toda a glória para ele. Por isso que nós temos que servir com santidade, com excelência, aonde estivermos. Verso 7 do versículo fala assim: Por vossa vergonha tereis dupla honra. Deus transforma humilhação em honra e perda em alegria. Lá. Se eu e você fomos humilhados, Ele vai transformar nós em honra. Se tivermos alguma perda, Ele vai transformar em alegria. Quem permanece fiel durante o processo verá o Senhor mudar sua história. Eu e você, nós estamos nesse processo de permanecer nele, fiel a Ele. Porque nós queremos ver o Senhor nos mudar no processo que Ele tem para mim e para você. E conceder uma herança maior do que imaginava. Ele vai dar uma herança para nós que nós não podemos imaginar de forma alguma. Porque Ele vai transformar a minha história e a sua. Aplicação de hoje, do dia 6, atualização, hein, pessoal? Dia 6, dia de ontem, dia 6 de julho. Governar a mudança ao redor começa quando permitimos que Deus transforme primeiro o nosso interior. Olha lá. Temos que ser transformados de dentro para fora. Nosso coração tem que estar transformado, nossa mente tem que estar renovada, transformada. Amém? É isso que fala aqui. Pessoas restauradas restauram ambientes.
influenciam vidas e manifestam o reino de Deus, olha lá. Eu e você estando transformado, nós vamos transformar os ambientes onde nós estamos, influenciar vidas que estão ao nosso redor. Por quê? Nós estamos manifestando o reino dele. Onde antes havia ruínas, Deus restabelece reconstrução. Onde havia vergonha, ele libera dupla honra. E aonde havia desânimo, ele derrama alegria eterna. Olha lá. É isso que eu e você temos que fazer. Nós estamos transformados? Nós já sabemos que nós temos um Cristo habitado em nós? Então nós temos que transformar pessoas ao nosso redor, ambientes, para que essa dupla honra venha sobre mim e sobre você. Não podemos deixar o desânimo nos dominar, porque nós queremos ver a alegria eterna dele para mim e para você. Amém? Então é essa a explicação do versículo de Isaías 61, verso 4 a 7. Depois vocês leem esse versículo aí que vocês vão entender melhor. Vamos para a mensagem central do nosso devocional do dia 6, de ontem. Vamos lá. Deus escolheu a mim e a você para fazer a sua morada, olha lá. Então eu e você vamos ser o quê? A morada dele, porque ele nos escolheu. Aquele que criou todas as coisas, que as governa e as mantém em ordem até hoje, escolheu a minha vida e a sua vida para fazer morada. E, muitas vezes, nós batalhamos com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa mente. Olha, às vezes eu e você estamos batalhando, ou no espírito, ou na alma, ou no nosso corpo, ou na nossa mente. Precisamos lembrar que Ele nos chamou para governar a nossa vida sobre o seu governo espiritual e não segundo as circunstâncias que nos cercam. Eu e você estamos cercados de circunstâncias ao nosso redor. Mas Ele nos chama aqui para governar espiritualmente as circunstâncias que nos cercam. O que pode ser essa circunstância, Alexandre? O medo, o desânimo, que foi falado no versículo. Amém? Então nós não podemos ser dominados por essas coisas. O Senhor transforma o nosso passado de vergonha em dupla honra lá. O meu e o seu passado, às vezes, nós ficamos envergonhados com o nosso passado, mas Deus faz o quê? A vergonha em dupla honra. E nos dá força para avançar, mesmo quando o desafio parece grande demais, olha lá. Ele nos chama para avançar ainda, eu e você. Quando enfrentamos tempos de mudança e desafios, não podemos nos governar pelas circunstâncias do passado, olha lá. Não podemos carregar o passado do nosso lado para poder avançar. Às vezes é esse Egito que eu e você está carregando, temos que deixar de lado. O Senhor nos chama para uma nova estação, na qual precisamos depender do sobrenatural e não apenas das estratégias humanas. Olha lá. Temos que depender do sobrenatural dele, do nosso Pai, nosso Deus. Amém? E não pelas estratégias humanas. A estratégia é dele, a direção é dele, o propósito é dele. Então ele está nos guiando para tudo isso aí. Muitas vezes as maiores batalhas começam na nossa alma, olha lá, onde precisamos governar as nossas emoções, vontades e pensamentos, olha lá. Às vezes é na nossa alma que está o problema. Temos que deixar a nossa vontade de lado, os pensamentos nossos de lado. Às vezes nós estamos pensando coisa ruim, temos que pensar coisas boas. As nossas emoções, às vezes a gente age por impulso. Por causa do nervosismo, a gente age por impulso. Não, vamos ter calma, vamos respirar, vamos pedir para o Senhor primeiro as estratégias. Amém? Porque pode ser emoções até espiritual, que está ao nosso redor nos incomodando. O nosso inimigo está aqui, ó, espiritualmente, e faz com que a gente age por impulso, sem pensar. Então vamos, a partir de hoje, ter mais discernimento, procurar o Senhor nas nossas
atitudes, nas nossas ações. Assim como o povo de Israel diante do Mar Vermelho, há momentos em que o desafio parece intransponível, mas Deus nos diz, avancem. Ele está falando para mim e para você avançarmos. Mesmo com os nossos desafios, vamos avançar. Ele prometeu que a vergonha e a dor do passado se transformarão em dupla honra. Acredite na aliança que Deus tem com você e avance, sabendo que Ele é fiel e poderoso para abrir caminhos onde não parece haver saída. Às vezes você está numa situação que a gente está encurralado, mas Ele tem a solução, Ele vai sair, Ele vai fazer com que eu e você saia desse encurralamento aí. Amém? É só pedir a Ele, que Ele vai dar a estratégia e nós vamos sair dessa encurralação aí que nós estamos. Não sabemos agir para sair do nosso desafio. Só Ele tem o poder. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. E agora quero, por gentileza, vocês fecharem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a confiar no seu poder e avançar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que eu governe a minha alma com fé e determinação, sabendo que o Senhor transforma o meu passado em honra. Amém. Pode abrir os olhos, olha lá. Vamos ter fé. Que a minha alma lá, com fé e determinação, sabendo que o Senhor transforma o meu passado em honra lá. Ele vai transformar o meu passado e o seu em honra. Está falando aqui na oração. Vamos andar na fé com Ele, para Ele transformar nossa alma. Amém? Ele fala para nós lermos no dia de ontem, dia 6, Êxodo 14, verso 13 a 14. Eu vou ler para vocês. Êxodo 13. Êxodo 14, verso 13 a 14, diz assim. O título é, do capítulo 14, Perseguição de Israel. O verso 13 a 14 diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então aqui o Senhor, a peleja o que é? A briga, a batalha. O Senhor já ia comprar a briga deles. Amém? Por todos eles. Deus comprou a briga deles. O que quer dizer esse versículo para nós? Na explicação do dia 6 ontem. Êxodo 14, verso 13 a 14. Versículo 13 fala assim, não temais. O primeiro passo para governar a mudança é vencer o medo, olha lá. Primeiro passo, para mim e para você. Para a mudança, para governar nossa mudança, que Deus quer, nosso Pai quer que nós governamos. O que quer? Vencer nosso medo. Ponto. O temor paralisa, mas a fé nos mantém firmes mesmo diante de situações impossíveis. Olha lá. Se eu e você tiver medo, nós não vamos enfrentar essas situações impossíveis. Nós temos que andar na fé e firme nela, para que essas situações impossíveis nós consigamos vencer. E vencer nosso medo é andando na fé. Amém? Então, a partir de hoje, nós temos que vencer nosso medo. Como que nós vamos vencer? Andando na fé com Ele. Estai quietos, ainda no verso 13. Estar quieto não significa ficar inativo, mas permanecer firme, confiante e obediente à direção de Deus, sem agir por desespero. Olha lá, que eu acabei de falar na explicação do versículo. Não podemos estar desesperados, porque a direção é Ele que está nos dando. Temos que ser obediente e confiante e andar na fé, para que possamos avançar.
E vede o livramento do Senhor, ainda no verso 13. Deus convida seu povo a olhar para o seu poder e não para o tamanho do problema. Olha lá, nós não podemos olhar no tamanho do problema nosso, no dia a dia. Senão nós não vamos avançar. As circunstâncias que falam, não podemos olhar para a nossa circunstância. Temos que olhar onde? No poder que ele tem para mim e para você. É esse, o alvo é ele, então é ele que nós temos que olhar. O livramento vem do Senhor, não das nossas próprias forças. Olha lá, não podemos andar com as nossas próprias forças. Nós não vamos conseguir vencer e não vamos conseguir avançar. É com a força dele. Temos que entregar a ele as nossas batalhas. Deus é capaz de encerrar ciclos de escravidão, medo e opressão. Há batalhas que ele resolve de uma vez, abrindo caminho para um novo tempo. Olha lá. Tem batalhas que só ele que vai resolver, não é nós. Por isso que nós temos que entregar a ele. Indo para o verso 14 agora. O Senhor pelejará por vós. Quando entregamos o controle a Deus, olha lá, ele luta as batalhas que não podemos vencer. Acabamos de falar. Temos que entregar a ele, o controle é dele, a direção é dele, perante a mim e a você. Governar a abundância é confiar na ação do Senhor. Eu e você temos que confiar na ação dele. Temos que entregar as batalhas para ele vencer por nós. Amém? Ele vencendo, nós vamos vencer também. Porque ele é nosso Pai. Ele que nos criou. E vós vos calareis. Ainda no verso 14. Esse pedacinho quer dizer o quê? Nem toda vitória é conquistada com palavras ou discussões. Muitas vezes, a maior demonstração de fé é silenciar a ansiedade, evitar murmurações e esperar pela intervenção de Deus. Olha lá. Não podemos reclamar. Temos que silenciar. A nossa fé tem que silenciar. Ela vai silenciar o quê? A nossa ansiedade, o nosso agir por impulso, evitar murmurações, esperar pela intervenção de Deus, que ele vai intervir por mim e por você. Ele vai comprar a nossa briga. Ele vai batalhar por nós, como batalhou pelo pessoal, os egípcios lá no versículo que eu li. Ele comprou a briga. Ele vai comprar a nossa briga também, perante as nossas circunstâncias. E a aplicação desse versículo hoje? Para nós, do dia 6, ontem. Governar a mudança ao redor exige confiança em Deus antes de qualquer ação. Olha lá. Temos que confiar nele antes de qualquer ação. Em momentos de crise, não permita que o medo governe suas decisões. Olha lá. Temos que eliminar o medo. Permaneça firme. Obedeça a direção do Senhor e deixe que ele lute por você. Olha lá. O Senhor quem que é? Nosso Pai, Deus. Deixe que ele lute por mim e por você. Quando Deus assume a batalha, quando ele compra a nossa briga, ele abre caminhos onde não existe a transformação. Ele abre caminhos onde não existem e transforma cenários impossíveis em testemunho da sua glória lá. Quando eu e você sabermos que ele venceu as batalhas por mim e por você, isso vai virar testemunho. Nós vamos falar que Deus venceu a batalha por nós, aí vai virar testemunho. Ah, Alexandre, mas muitas pessoas não vão acreditar, não tem que acreditar. Eles não têm que acreditar. Nós temos que falar o nosso testemunho. Alguém vai acreditar. Algumas pessoas não vão acreditar, mas outras vão acreditar. Porque o poder é dele. Está tudo na mão dele. Você às vezes vai falar assim, eu venci aquela dificuldade porque foi Deus que estava na jogada. Se não fosse ele, eu não conseguiria vencer. Nem eu entendi o que aconteceu. A pessoa vai ficar assustada, louco, mas como assim? Não, eu entreguei a missão para ele e ele resolveu.
Lógico que eu estava orando, eu estava jejuando, eu já estava pedindo para o Senhor entrar nessa batalha por mim. E Ele me atendeu. Ô louco, é verdade? Verdade. É isso que vai acontecer. A pessoa não vai entender de primeiro momento. Mas deixa que ela não entenda. O problema é você. Você foi abençoado por Ele. Ele entrou na guerra por você. E você venceu a guerra. Amém? Então é isso. A explicação do nosso versículo. Êxodo 14, verso 13 a 14. E a frase final do dia de ontem, do dia 6 de julho, ele fala assim para nós, nosso devocional. Avançar tem a ver com acreditar que estamos sobre um novo governo. O governo divino, olha lá. O governo é dele. Ele fala para nós governarmos nossa casa, nossa família, o nosso dia. Mas Ele está governando por nós. Se eu e você está alinhado a Ele, Ele está trabalhando por mim e por você. Amém? Então é isso. O governo é dele. Tudo é dele. Nós só temos que administrar esse governo. Amém? Então aqui está a atualização do dia 6 de julho. Foi ontem. Amém?